Olá pessoal, então neste vídeo de agora nós vamos falar um pouco sobre o portal do aluno, sobre a parte de estudo, sobre as matérias, cronograma, atividades e tudo mais. Então assim, quando você acessa o portal pela primeira vez ou a cada semestre, geralmente aparece um contrato de prestação de serviço. Por que esse contrato de prestação de serviço? Esse contrato de prestação de serviço, ele pode ter tido alguma alteração. Então, a instituição disponibiliza ele para o aluno antes mesmo do aluno renovar a matrícula, para ter ciência que se ele renovar, ele aceita o novo contrato, tá bem? Vou clicar aqui em início, só para voltar. Toda vez que aparecer, se você não conseguir confirmar esse contrato, você pode vir aqui na parte de inicial, na parte de início, que ele vai retornar para o portal. Você vai selecionar o seu curso novamente e aí vai ser liberado aí para você realizar suas atividades e ter acesso às suas informações. Então, essa é a área de estudo do portal, tá? Do portal do aluno. Nós temos aqui o curso que você faz e o período, tem as disciplinas do semestre, quais as matérias que você cursa, né? Dentro de cada matéria tem suas atividades e tudo mais. Nós temos aqui alguns serviços online, como o extrato de disciplinas, para ver quais as matérias que eu já cursei, quais matérias que faltam cursar, questão financeira, se eu tenho dependência ou adaptação, eu consigo ver o valor que eu pago por cada dependência ou adaptação. Mas aqui hoje eu vou focar com vocês sobre o desafio nota máxima, que a partir desse semestre 21.1 é obrigatório para todos os cursos e vale até 2.000 pontos em cada disciplina, que é uma atividade transversal. Então, para realizar o acesso ao desafio nota máxima, basta clicar aqui em desafio nota máxima, que você vai ser direcionado para uma plataforma gamificada, tá? Em outro vídeo nós falamos um pouquinho mais sobre o desafio nota máxima. O que nós temos aí, então, como sistema de avaliação? Dentro de cada disciplina desta, eu preciso tirar 1.500 pontos na prova e 6.000 pontos no total. Se você acessar qualquer matéria dessas, você vai perceber que existe aqui no canto esquerdo uma sequência de atividades, né? Nós temos aqui teleaula, fórum, avaliação virtual, webaula, prova presencial, leitura e engajamento. Então, eu vou explicar por aqui para vocês, para ficar mais fácil. E aí vocês podem depois, acessando o portal de vocês, para poder aí pegar o ritmo das atividades. Teleaula é o que acontece no Polo, toda semana. É a aula ao vivo que é transmitida e depois de 3 dias é disponibilizada para o aluno. O que ocorre? Nós temos aí no 100% online, os alunos 100% online. Quem é 100% online, essa oferta deve ser disponibilizada após o sábado. Então, contando o sábado, 2 dias, o vídeo já deve estar disponível para vocês assistirem. Essa teleaula, se você assistir ela em casa, conta em engajamento. Então, nós temos aqui, ó, neste caso aqui, máximo de 6.000 pontos de engajamento. Esses reloginhos que existem aqui só contam engajamento. Lembrando que engajamento é participação. Por você realizar a atividade, a instituição te bonifica por isso. Então, assistindo a teleaula, você consegue atingir até 600 pontos de engajamento. O fórum é uma das atividades avaliativas do sistema continuado. Você consegue atingir até 1.000 pontos. O que você faz no fórum? O professor ele faz uma contribuição, lança um tema, uma temática de discussão, e você vai discutir, você vai relatar, com base no que ele pedir, sobre um assunto. Ele vai avaliar se aquela contribuição sua é uma contribuição válida, uma contribuição boa, e vai te atribuir pontos de 0 a 1.000. Então, só de você realizar o fórum, você ganha aí no máximo 100 pontos de participação no fórum, tá bom? O fórum não tem uma pontuação mínima, só que no conjunto de atividades você precisa de 6.000, então é bom realizar as atividades, não deixar sem fazer. Avaliação virtual. Nós temos 2 avaliações virtuais. Então, você pode atingir de engajamento 100 pontos, 50 pontos por cada uma entregue, e pode ainda atingir 750 pontos acertando as atividades. O que é avaliação virtual? É uma atividade contendo 5 questões. Em alguns cursos, pode ser até 10 questões. E a cada acerto dessas questões, você bonifica. Você é bonificado, você ganha uma pontuação, né? Ganha um ponto. Então, neste caso aqui, do sistema de avaliação, só na avaliação virtual você pode atingir com as duas juntas 1.500 pontos. Webaula. O que seria o webaula? O webaula é um texto, é um resumo do livro. Então, o aluno que não quer ler o livro completo, ele acessa a webaula. Geralmente, essa webaula é fragmentada em 4 conteúdos.
E esses 4 conteúdos aí, juntando ele é destinado um conteúdo para cada semana, tá? Prova presencial, o aluno consegue visualizar as datas das provas de primeira chamada, segunda chamada e de recuperação. Então, se tiver alguma dúvida com relação à data da prova, basta deixar só essa opção selecionada. Nós temos aqui em leitura, onde é disponibilizado o livro e materiais complementares para a leitura, como, por exemplo, o plano da disciplina, né? O que você vai estudar, quais os conteúdos, as matérias, os historiadores, os filósofos e tudo mais, tá bom? E nessa parte de engajamento, agora eu vou desmarcar as demais opções só para que vocês vejam o que essa opção do engajamento tem. Dentro desse engajamento, nós temos algumas atividades. Aqui você vai ver que de engajamento AVA aparece só esse link. Só que quando você marca tudo, vou marcar tudo aqui só para vocês verem, vocês vão perceber que vai aparecer diversas atividades. Veja bem, nós temos teleaula, né? Que a teleaula é dividida em AA, que é aula atividade, e TA, que é teleaula. A AA é para quem tem aula presencial, semipresencial, né? Que tem o momento da aula atividade com o tutor. Na teleaula, que é a transmissão do vídeo, aqui está o material que o professor utiliza e aqui está o vídeo para o aluno acessar depois, quando ele já passa aí o horário, né? Já aconteceu a aula, e aí ele assiste aqui a aula através desse link, tá bem? Então você vai ver que tem teleaula 1, teleaula 2 e assim vai, né? Teleaula 3, e aí vem fórum, olha o fórum. O fórum ele funciona da seguinte forma: olha a pontuação, 1000 de 1000, quer dizer que o tutor eletrônico corrigiu. Por que a minha completude está só 50%? Porque a completude é porque eu fiz só uma participação. Se eu fizer 2 participações, essa completude ela vai até 100%, né? Mas eu ganhei os 1000 pontos da atividade, então já estou satisfeito. Para responder o fórum, basta clicar aqui no fórum. Continua, aula atividade 4, teleaula atividade 4, e aí vem a avaliação virtual. Eu fiz a avaliação virtual 1, tirei pontuação máxima, e aí eu não fiz a avaliação virtual 2, ela está aqui em branco, e já passou do prazo, né? Então, o que acontece? No final do semestre, existe a avaliação virtual substitutiva, ela é no final do semestre mesmo, aqui é referente citando o semestre passado, isso aqui é um portal de exemplo, tá, pessoal? Então, se eu perdi a avaliação virtual 2, eu poderia ter realizado a avaliação virtual 2 substitutiva no final do semestre, mas aqui, por exemplo, eu não consegui, perdi o prazo. Então, eu não consigo reabrir essa atividade. Então, a avaliação substitutiva, ela serve para você melhorar a sua nota ou você aí atingir aí, ou realizar uma atividade que você perdeu. Além disso, tem a web aula. Como eu falei, a web aula é um resumo do livro. Se você clicar em web aula, aparece o texto, né? Um conteúdo em texto para você estudar. Deixa eu só voltar aqui agora, filtrar novamente. O filtro pode ser feito aqui em cima, pessoal, deixar aqui, né? Só que não recomendo que vocês não utilizem esse calendário, tá? Esse calendário que às vezes tem uma atividade que tá com uma data antes ou uma data depois, então pode ser que ele não apareça. Então, não utilizem esse calendário. Vou lá embaixo, que eu estava na avaliação virtual. Eu falei sobre web aula. Nós temos web aula 1 para a primeira semana de aula, web aula 2 para a segunda semana de aula, né? Às vezes vai chegar até web aula 4. Quando só tem 2 é porque uma web aula para aula 1 e 2 e a outra para 3 e a 4. Aqui você vê a prova presencial de primeira chamada. Neste caso, quando eu já realizei a prova, aparece aqui para mim a pontuação. Atingi 3.340 de 5.000. Quando você termina de fazer a prova, geralmente já aparece. Geralmente, tá, pessoal? Se você não faz a prova de primeira chamada, você tem que solicitar e pagar para fazer a prova de segunda chamada, tá bom? Como eu disse a vocês, lá no item leitura, tem o livro da disciplina, você pode clicar aqui que você faz o download do material de leitura, tá bom? E aí nós temos aqui a prova de recuperação. A prova de recuperação é para quem não atingiu 1.500 pontos. Então, se o aluno não fez a primeira chamada e não fez a segunda chamada, ele não tem direito à recuperação. Nessa disciplina, não apareceu as atividades diagnóstica e atividade de aprendizagem.
Essas atividades diagnóstica e atividade de aprendizagem, elas contam para você como pós-aula. Geralmente o semipresencial tem esses conteúdos. Ela não vale, você não vai ter pontuação por acerto, você vai ter pontuação por entrega. O objetivo das atividades diagnóstica e atividade de aprendizagem é testar o conhecimento referente à aula que você teve. Então, a ideia é que você realize a atividade diagnóstica de aprendizagem de acordo com o desenvolvimento da aula. Você teve a aula 1 no polo, você realiza a atividade diagnóstica 1 e a atividade de aprendizagem 1 para testar se você compreendeu aquele conteúdo. Você fez a teleaula 2, você realiza a avaliação diagnóstica, a avaliação de aprendizagem referente ao 2, porque aí você vai avaliar se você compreendeu o conteúdo da aula 2 e assim por diante, tá? Então, esse é o portal do aluno, tá? Essa é a estrutura do curso. Dentre essas atividades e essas várias pontuações, você precisa atingir pelo menos 6.000 pontos. Se você não atingir 6.000 pontos no total, você fica reprovado, porque é um dos quesitos para aprovação. Então, vamos voltar lá, porque além dessas atividades da disciplina, existe uma área que é uma atividade interdisciplinar. Ela vale para todas as disciplinas, não presta atenção. Quando eu volto aqui no meu curso, nas disciplinas, você vai ver que a última disciplina chama atividade interdisciplinar. Nessa atividade interdisciplinar, ficam as atividades que valem como pontuação para todas as disciplinas. Então, neste semestre, eu tinha um portfólio interdisciplinar individual, porque é 100% online. Se for semipresencial, é em grupo. Não foi feita a postagem. A orientação do material está aqui, portfólio interdisciplinar individual. Você clica, vai baixar um arquivo para o seu computador, e aí esse arquivo tem todas as orientações do que precisa ser feito, tá bem? Quando for para postar, clica em portfólio e faz a postagem, tá bem? Neste caso aqui, vamos só passar aqui. Nesse caso aqui, quando foi esse semestre, tem um tempinho já, a avaliação de proficiência foi realizada. Não é todo curso que tem avaliação de proficiência, somente alguns cursos. Então, para saber se você tem, você precisa acessar por aqui, tá bem? Aqui você vai ter acesso, se você está elegível à avaliação de proficiência ou não. Mas o desafio nota máxima, ele serve para todos os cursos. Aqui o desafio nota máxima está como 1.000 pontos, tá bem? Então, existe uma régua de conversão do portal lá do desafio nota máxima para a régua de conversão aqui. Então, fique atento aí às comunicações e ao vídeo do desafio nota máxima. Por hoje é só, são muitas dúvidas, muitas atividades, mas podem ficar à vontade, conteúdo e sempre estará disponível para que vocês possam aí revisar e estudarem novamente. Fiquem com Deus e até a próxima.